Amém, irmãos. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso vigor. O Senhor é a nossa saúde. Gostaria de ler com os irmãos Números capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés, verso 1: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 17: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: Subi ao Neguebe e penetrais das montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias dos dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enac. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali contaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enac, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos aos seus olhos. Capítulo 14, verso 34. Segundo o número dos dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as nossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Sua palavra.
E o Senhor disse que nós precisávamos espiar a terra e contemplar toda a riqueza, Senhor, que havia nela. E nós te agradecemos pelo Senhor ter nos dado o seu Filho, Senhor, e todas as riquezas insondáveis que há em Cristo Jesus, mas também em toda oposição, tantas coisas fortificadas, tantas coisas que são grandes e terríveis, que estão diante de nós, para que nós não possamos, Senhor, entrar e viver uma vida abundante. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a tomar a Tua palavra por fé, e não apenas um conhecimento, Senhor, intelectual da Sua palavra, mas que o Senhor nos leve a realmente tomar a palavra de Deus pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, para a glória do seu santo nome. Amém. Irmãos, eu estou achando que eu não vou compartilhar, mas só introduzir aqui para aquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo. Canaã, ela é uma terra que foi prometida desde Abraão, Isaque e Jacó aos descendentes, e Canaã simplesmente significa terras baixas ou terras de fácil acesso. E Canaã também representa a vida abundante em Cristo. Quando nós pegamos esses textos e muitos outros textos do livro de Números, como também do livro de Deuteronômio, nós vamos perceber claramente que Canaã é uma terra que mana leite e mel, terras de muitas riquezas, de ribeiros de águas, de coisas de ouro, cujas pedras são ferro. Então é tanta riqueza que o Espírito Santo fez questão de descrever cada uma dessas riquezas, e cada uma delas aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que ao mesmo tempo nós temos essa ordem do Senhor para entrar nessa terra abundante, mas nós temos muitos empecilhos e muitos gigantes, povo de grande estatura, que são seres espirituais, povo que é mistura dos anjos caídos com mulheres, os filhos de Enaque. Temos cidades fortificadas, tem um monte de coisa contra nós entrarmos na vida abundante em Cristo Jesus. Aqui era figura, coisas físicas, mas nos dias que estamos vivendo, que nós temos a realidade, que é uma realidade espiritual, e Cristo claramente essa terra abundante, nós temos também perigos espirituais e muita oposição para entrar nessa terra, mas nós precisamos entrar nela não pelo que estamos vendo, precisamos entrar nela confiando que a palavra de Deus, ela é a verdade, e precisamos entrar nessa terra confiando que o Senhor que diz que precisamos entrar nessa terra na abundância, precisamos entrar pela fé no Filho de Deus. Amém? E eu vou parar por aqui. Vou. Mas eu queria ler só 2 textos. Até quando o Senhor sabe. Mas aí mesmo no livro de Números, eu gostaria de passar com esses nomes que estão aqui, os nomes de cada príncipe que estão aí. E que muitas vezes quando a gente para olhando por esses príncipes aí, a gente diz assim, príncipes, então cada nome glorioso, entendeu? Como o nome de Josué, cada nome glorioso como o livro de Gel, mas você tem muitos problemas aí entre esses príncipes. E eu queria apenas falar para ele, que o Senhor permitir, mais para frente a gente compartilha. São estes os seus nomes, aí vai enumerar de cada tribo um príncipe que subiu para poder olhar a terra. Então da tribo de Ruben você tem Samua, e Samua significa fama. Da tribo de Judá você tem Calebe, e o significado da palavra Calebe é cachorro.
cão. Perdão, Números capítulo 13, versículo 4. Amém. Então Samua significa fama, que é da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão você tem Safate, que significa julgado, ou crítica, ou crítico. Da tribo de Judá você tem Calebe, que o significado de Calebe é cachorro, cão, ou impetuoso, ou ímpeto. Da tribo de Issacar você tem Gigeal, e esse Gigeal significa tanto Javé redime, como também pode ser vingança. Você tem no versículo logo abaixo, da tribo de Efraim você tem Oséias, e esse Oséias aqui, quando a gente vê o verso 16, Oséias, filho de Num, é o mesmo, Josué, e que o próprio Moisés muda o nome dele. E Josué significa Javé Salvador, Deus é a salvação, e Javé é o meu auxílio. Da tribo de Benjamim você tem Paute. Paute significa relutância, ou ao mesmo tempo libertado por Deus, ou o Senhor que livra. Você tem Gadiel, versículo 10, da tribo de Zebulon, e Gadiel significa fortuna, ou Deus é a minha fortuna. No versículo 11, da tribo de José, pela tribo de Manassés, você tem Gade. Gade significa feliz, contente, afortunado, ou sorte, ou sortudo. Da tribo de Dan, você tem Amiel, que significa Deus está com o meu povo, ou Deus é o meu parente. Coisa linda. Versículo 13, da tribo de Aser, ou Aser, você tem Setur, que é o filho de Mecael, e o significado dele é escondido ou covarde. Da tribo de Naftali você tem Nabi, e o significado dele é tanto covardia como também porta-voz. Então, porta-voz covarde, já pensou? Da tribo de Gade você tem Geu, que significa majestade de Deus, mas ao mesmo tempo ele é exigente e orgulhoso. Quando você olha para esses nomes, você vê coisas maravilhosas, você vê coisas nobres, mas você também vê coisas assim que dizem assim, oxe, mas por que esses nomes estão aí? Esses nomes estão aí para mostrar para nós que ao mesmo tempo que o significado desses nomes pode ter nobreza, pode falar da pessoa do Senhor, tem coisas aqui que não são tão boas como fama, mas o que o Senhor chama a nossa atenção não é propriamente para as pessoas, nem para os nomes das pessoas, nem o significado desses nomes. Nós podemos entrar por essa linha. Mas o que o Senhor está chamando a nossa atenção aqui é que dentre esses 12, apenas 2 tiveram uma atitude de fé, de ir em direção àquilo que o Senhor falou. O Senhor disse que iria dar a terra para eles. E é interessante, o Senhor pega 2 pessoas que são antagônicas, uma é Josué e a outra é Calebe, para nos falar ao coração de que tipo de homem e de mulher o Senhor deseja na sua casa para entrar e possuir a terra. Se você olhar vamos para Josué capítulo 1. Vamos primeiro para Josué capítulo 14. Nós temos aqui o valente Calebe. E no Josué capítulo 14, versículo 6 diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti.
Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Amém? Então Caleb aí é essa pessoa que persevera em seguir ao Senhor. Verso 9: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Verso 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dar-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Enaques e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior entre os Enaques, e a terra repousou da guerra. Eu estou pulando muita coisa, irmãos, só para fazer uma introdução e deixar para que o Senhor deseja fazer ainda nesse tempo. Mas perceba o seguinte: se você olhar para Caleb, você não tem nenhuma palavra assim. Ele tem a palavra de Deus no seu coração, ele persevera na palavra que recebeu, ele está entre os seus irmãos e viu toda aquela situação de incredulidade, e viu também eles infamarem a terra e se rebelarem contra o Senhor ao ponto de quererem matar Moisés e Arão, apedrejando eles. Eles viram tudo aquilo, Caleb viu tudo aquilo. Mas é interessante, a palavra de Caleb nesses dias aqui, depois de 45 anos, a gente precisa refletir e pensar o seguinte: quem pecou para que eles passassem 40 anos no deserto não foi Caleb, foi os seus 10 irmãos, 10 príncipes de outras tribos. De Horebe, de Cádiz Barneia até Horebe, é jornada de 11 dias, mais ou menos 80 quilômetros. Por causa de que os seus irmãos infamaram a terra, desesperaram o povo, Caleb passou 45 anos com aquele povo ali, com a descendência daquele povo. Porque o Senhor jurou que aqueles que foram contados para a guerra, a partir de 20 anos, nenhum deles entraria, senão somente os seus descendentes. E aqueles que eles disseram que os filhos deles iam ser tomados, o Senhor preservou os filhos dele no meio daquela geração toda. E aí, depois de 45 anos, a gente chega à seguinte conclusão: aquele homem poderia dizer: poxa, que irmãos eu estou reunindo, e que irmãos trouxeram tanto prejuízo para a minha vida, e por conta deles, porque o Senhor diz lá em Números 14, por conta deles, para cada dia que eles visitaram a terra, haveria o quê? 1 ano de peregrinação no deserto, e eles iriam perceber a mão do Senhor disciplinando eles. Então, depois de 45 anos, o que você diria para aqueles irmãos que fizeram com que você atrasasse a sua vida cristã por 45 anos? Você já pensou nisso? Porque muitas vezes nós olhamos para situações que estamos vivendo e olhamos algumas vezes assim: esses irmãos são um atraso para a minha vida. Mas o coração de Caleb era de perseverar naquilo que ouviu da parte do Senhor. E o nome dele, de Caleb, não é um nome simplesmente que está aí porque foi colocado. Eu tenho irmãos que colocam o nome dos seus filhos Caleb, não tem problema nenhum.
Mas o significado de Caleb é cachorro, é cão. Mas você tem umas características em Caleb que você não encontra nos outros filhos. Caleb, irmão, por ser impetuoso e por ter essa referência do nome dele, você vai perceber o que é um cão. Um cão é leal, um cão é fiel ao seu dono, um cão é companheiro, um cão é destemido para poder lutar a guerra do seu dono, entendeu? Quando alguém se aproxima, ele está pronto para poder o quê? Não somente latir, mas também morder. Um cão é perseverante, um cão é guerreiro e um cão é disposto. Então, dentre os príncipes tem um cão, mas esse cão persevera naquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Enquanto os outros filhos estão debaixo de disciplina porque pecaram, Caleb está debaixo de disciplina porque Deus precisa tratar com seu coração. E quando o Caleb fala aqui, ele diz: meus irmãos desesperaram o povo. Ah, irmão, se fosse eu, falaria outras palavras duras para esses irmãos aqui. Eu não chamaria ele de meus irmãos, não. Eu chamaria até de primo. Mas a situação é essa, irmãos. Mas ao mesmo tempo que você percebe a situação de dureza do coração do povo, no meio da situação o Senhor está provando o nosso coração. Os irmãos podem ler depois Deuteronômio capítulo 8 e vai ver lá o que é que o Senhor propõe com aqueles 40 anos no deserto. O deserto que eu e você estamos passando, ele é necessário. Ele pode ser encurtado, mas ele pode ser alongado a depender de quanto você está olhando a terra. Aí você olhando assim: irmão, o que seria então olhar a terra? Quando nós olhamos para a terra, Amém. Porque não foi isso que o Senhor fez? Olhem a terra por 40 dias. Olhem para a riqueza que está aqui. Mas se não entramos nessas riquezas, irmãos, nós perecemos. Então nós precisamos olhar essa riqueza de outra maneira. E vamos lá um pouco mais. Vamos agora para o capítulo 1 de Josué. No capítulo 1 de Josué, pelo menos é um dos textos que eu nunca vi o Senhor incentivar tanto uma pessoa para prosseguir naquilo que ela precisa fazer da parte do Senhor. Josué não se rebelou, Josué não infamou a terra, Josué não foi incrédulo, Josué foi crente e Josué perseverou também em seguir ao Senhor durante aqueles 45 anos, como relata ali Caleb. Mas olha o que é que o Senhor fala para Josué. Josué capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Agora dispõe-te. Caleb era impetuoso. Caleb era aquele tipo de irmão, quando relata no capítulo 13 do livro de Números, enquanto os irmãos estão desesperando o povo, Caleb está dizendo assim: reia, vamos parar por aí, o Senhor falou, a gente tem que entrar. Amém. Então Caleb é impetuoso. Deus precisa de impetuosos no espírito, entendeu? Para perseverar na palavra que recebeu da parte do Senhor. A nossa impetuosidade não tem que ser contra os irmãos, a nossa impetuosidade tem que ser para entrar na boa terra. Mas por outro lado, você tem um Josué. Quando você vai ver a descrição de Josué, Josué é tímido, irmão. Aí você olha assim: tímido como quem? Como quem é tímido? Eu não posso nem dizer, deixa eu ficar quieto. Mas sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ó a palavra do Senhor para esse homem: dispõe-te. Ele naturalmente não era uma pessoa que ia se dispor, não era impetuosa, mas dispõe-te. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés.
Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir. O tímido, ele fica, não sei se eu vou, entendeu? Tem uns gigantes lá, tem essas dificuldades, mas o Senhor está dizendo, ninguém poderá te resistir se você perseverar na palavra que recebeu da parte do Senhor. Nem ninguém poderá te resistir no seu trabalho, não, ou em coisas parecidas. No verso 5, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você é tímido? Ou você é impetuoso? Se é tímido, o Senhor está dizendo, não te deixo e não te desamparo. Verso 6, ser forte e corajoso. Irmão, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente, de novo o Senhor repete, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para que ser forte e corajoso? Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, e o Senhor acrescenta, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra para os tímidos. Mas para você impetuoso e corajoso, então você não precisa dessa palavra, você precisa apenas dizer, olha, eu estou pronto. Estou seguindo o Senhor há 45 anos. Estou vendo toda a degradação, mas eu continuo aqui. Se é para entrar, eu entro. Se é para guerrear, eu guerreio. Por quê? Porque eu ouvi a palavra do Senhor e perseverei nela. Amém? E eu vou ler só 2 versículos para nós terminarmos aqui. Um está lá no livro de Lucas, capítulo 17, verso 6. Lucas capítulo 17, versículo 6. Só um verso antes. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O problema que levou eles a peregrinarem no deserto por 40 anos e passarem por 42 estações, cada estação o Senhor trata um tipo de problema na vida do povo de Israel. Mas, em resumo, o problema deles não entrarem na terra foi justamente a questão de fé. Eles não tiveram fé para entrar, não tiveram fé para descansar e não tiveram fé para guerrear as guerras do Senhor. Mas o versículo 6 diz assim, respondeu o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Vocês ouviram? Se tiver o quê? Fé. Você sabe o que é uma moreira? A moreira fala de coisas profundas, de raízes profundas, difíceis de serem arrancadas. Ou em outras palavras, de coisas subjetivas, de coisas que não se veem, mas estão ali atrapalhando a nossa caminhada, a nossa jornada. Se você comparar a moreira com um desses 2 personagens, a quem você compararia que está escondido, que quer ficar escondido o tempo todo? Josué. Mas o Senhor disse, se tiver fé, o que é que você vai dizer para a moreira? Arranca-te, transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. Tem coisas no interior que são ocultas.
que estão atrapalhando a nossa vida, mas nós precisamos dizer essas coisas que estão no nosso interior por fé: sai no nome do Senhor Jesus Cristo e vai para o mar, transplanta-te para o mar no nome do Senhor Jesus, e ela vai fazer o quê? Obedecer. Mas também tem Mateus capítulo também 17, é interessante. Mateus capítulo 17, no versículo 18 diz assim: e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequeneza da vossa fé. Pois, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, com a cabeça mais ou menos o tamanho da cabeça de um alfinete, direis a este monte: monte é coisa visível, monte é alguma coisa que você tem dificuldade para subir, até mesmo para ultrapassar. Mas assim, mas direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então o que é que tem diante de nós? É um monte ou uma amoreira? Mas nós podemos dizer a amoreira e podemos dizer ao monte: arranca-te daqui e põe-te no lugar que você mandar que ela deve ir. O Senhor geralmente manda ir para o mar, vá para o mar. Então tem coisas, irmãos, que são empecilhos para nós entrarmos nessa vida abundante. Algumas coisas são grandes, e a gente olha assim, é um monte. E outras coisas são subjetivas, estão lá arraigadas, ninguém vê, são como uma amoreira, e as raízes são difíceis de serem tiradas da terra. Mas não importa, irmão, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos dizer ao monte: arranca-te daqui agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vá para o mar. A palavra de Deus diz que tem que obedecer. E se é uma moreira que está aqui, impregnada, enraizada, também a gente tem que dizer: arranca-te e vai para o mar, e ela tem que obedecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Sempre, irmãos, o inimigo vai colocar situações ou no interior ou de forma exterior, para que a gente não avance na nossa vida cristã, para nós podermos entrar na vida abundante em Cristo. A vida abundante em Cristo não é somente para o Watchmani. A vida abundante em Cristo não é somente para a Madame Guyon. A vida abundante em Cristo não é para Jesse Penlil somente, não é para Delcio Meireles. A vida abundante, o convite para entrar na boa terra é para todos nós. E não é uma terra, irmão, é o seu monte bem alto. Canaã significa terras baixas, onde todo mundo pode entrar. Entra as crianças, entra os adolescentes, entra os adultos, entra aqueles que têm mais idade, entra os velhinhos, entra os carecas também, entra todo mundo, irmão. Porque esse é o chamado do Senhor. Ou você está contente com a vida que você está levando, ou estamos contentes com a vida que estamos levando. Irmão, todo problema da nossa vida cristã tem apenas a ver com uma coisa: incredulidade. Incredulidade. Nós precisamos chegar diante do Senhor e rever as coisas que nós estamos considerando diante dos nossos olhos e que não nos leva a tocar numa vida abundante em Cristo Jesus. E o Senhor falou uma palavrinha também no livro de Lucas que deve ser considerada, e que essa palavra ela me aflige. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Senhor, nos ajude. O Senhor tem misericórdia de nós. Eu vou parar por aqui, irmãos. Acho que avancei, que não era para avançar. Eu chamar Adelmo. Vem cá, meu irmão. Ajuda o Senhor com a nossa fé. Os irmãos que não conhecem aqui, irmão Adel. Agora você só vai falar se não chorar. Amém.
Irmãos, graça e paz. Amém. Bom poder rever os irmãos. De início, queria agradecer aos irmãos, à igreja, pelas orações, né? Pelos jejuns, Sem choro. pelas ofertas, né? Nesses dias, nós passamos, foi dias difíceis, né? Mas Deus tem ouvido as orações da sua igreja. Assim, nosso coração é de gratidão mesmo ao Senhor e aos irmãos, né? Irmão, em meu coração eu tinha desses dias que nós passamos lá de luta, de poder, ligou para mim dizendo que estava lá de Tiriçá, na Serraria 2, lá que o nosso irmão viveu, né? Mas ele disse: irmão, eu vou rapidinho trazer o donativo e voltou no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Mas no meu coração eu tinha um desejo, irmão, que ele pudesse ir lá em casa, né? Demos lá. Mas para não forçar barra, e nós sabemos da demanda dos irmãos, modestos, né? Eu fiquei em paz, mas em meu coração eu tinha esse desejo que ele fosse lá. Aí eu estava sentado na rede, em frente com o caminho que vai para casa, e aí desceu, mas ele veio. Quando eu visitei os irmãos, eu fiquei alegre, irmão. Meu coração vibrou, não me controlei de alegria. E o irmão chegou lá com Eliseu, orou lá por minha família, pela Raquel. Acho que 2 dias depois, nosso irmão Ezequiel foi lá, mais Edson, o irmão que trabalha com ele, alguns irmãos devem conhecer, e oraram por nós também. E aí nós fizemos uma viagem maravilhosa, da hora que nós saímos de lá, até a hora que chegamos aqui na Lauro de Freitas. E quando nós chegamos em casa, coisas que todos nós fazemos diariamente, corriqueira, mas que não está assim, não tinha acontecido, podemos dizer assim, alguns meses, ou meses e alguns dias, não sei. E aí, nessas mínimas coisas, eu não sei porque o Senhor me levou a atenção essa mínima coisa, porque eles tinham feito algo grande, mas o Senhor me chamou a atenção nessas mínimas coisas que nós fazemos todos os dias e não estava sendo feita. E eu disse para ela: só Jesus começou a boa obra, ele há de completar. Ela disse amém. O irmão sabia que no tempo do Senhor ele ouvia as nossas orações, apesar de todas as lutas travadas. Mas eu sabia que no tempo dele eu ouvia a oração da sua igreja. Aleluia, Senhor, amém. Irmãos, rapidamente, é glorioso saber que os irmãos oram por nós. E se estamos de pé por causa da intercessão dos irmãos. Apenas falar algo bem rápido para poder passar para os avisos para Luciano. Nessa questão que eu estava falando sobre a questão da Moreira e do monte. Irmãos, o Senhor fala claramente para os discípulos e está ensinando a nós: direis a este monte, direis a esta moreira. Tem que falar, tem que dizer, tem que abrir a boca, tem que proclamar a vitória do Senhor. Irmãos, muitas vezes você tem uma situação, contar uma experiência rápida. Tinha uma irmã em determinada cidade, em determinado lugar, que tinha uma pessoa que tinha um altar mesmo, não sei se tem algum católico aqui, mas é apenas falando dos fatos. Mas tinha um altar numa parede,
E aquilo ali incomodava muito aquela irmã quando passava. E toda vez que ela passava pelaquela rua e olhava para aquele lugar, ela disse: você vai cair em nome de Jesus. E aí passava novamente: você vai cair em nome de Jesus. E o que é que você acha que aconteceu? E quando o ídolo caiu, o que é que você acha que aconteceu com aquela família? Se converteu, irmão. Assim também tem algumas coisas que são espirituais, que nós estamos lidando com todos os fatos que nós podemos ver diante dos nossos olhos, e tudo que a gente está ouvindo. Algumas vezes você diz assim: isso é impossível. Mas o que o Senhor falou? O que é impossível para os homens é possível para quem? Para Deus. Não há impossibilidades em Deus, irmãos. Há todas as possibilidades em Deus. Pela fé o universo foi formado, irmãos. Pela fé o Senhor nos formou, o Senhor nos formou ali. E pela fé nós recebemos uma nova vida. Pela fé, irmão, nós precisamos caminhar para essa vida mais abundante. E pela fé nós precisamos proclamar esses empecilhos: saia em nome do Senhor Jesus. Tem que dizer. Me lembro de uma vez do irmão Alejo, quando tinha um lixão ali perto do Verdurão. Toda vez que Alejo passava por ali, algumas vezes passava por ele, ele dizia assim: você vai sair daí. No nome do Senhor Jesus, você vai sair daí. Irmãos, quando pensa que não, você vê o lixo lá? Saiu. Assim também tem coisas, irmãos, nós precisamos abrir nossa boca e tem que dizer: sai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e vai sair mesmo. Entendeu? Porque Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira, e ninguém pode se opor à autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, pense nisso. Entendeu? Receba não a minha palavra, mas receba a palavra de Deus por fé em seu coração. Entendeu? Pare de resistir. Porque muitas vezes, por que nós resistimos? Porque nós estamos dentro do nosso quadrado. Não é dentro da palavra de Deus, nós estamos dentro do nosso quadrado. Entendeu? Das coisas que nós recebemos. É assim, irmão, Deus quer fazer da outra maneira. Entendeu? Tem coisas que são resolvidas na palavra de entendimento, de sabedoria, a palavra de conhecimento. Mas tem coisas que precisam, irmão, da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Precisa da proclamação da palavra de Deus em fé. Para quê? Para que aquilo que precisa acontecer, aconteça, irmãos. E o Senhor seja glorificado. Então, louvado seja o nome do Senhor. E orar.